corpo de Cristo que se reúne no ministério apostólico e profético. E nós temos muitos projetos, nós temos muitas atividades ministeriais, e isso é muito bom. E atualmente, como você sabe, está suspensa as atividades ministeriais, ok? Preste bem atenção, eu quero que todos vocês compreendam isso. O que está suspenso são as atividades ministeriais, mas não a igreja, correto? Eu tenho convicção de que você está compreendendo bem isso. O que está suspenso são as atividades, as agendas do ministério. Mas a igreja, ela não está suspensa, amado. É muito importante que você entenda isso, tá certo? Então, o que nós estamos hoje praticando, hoje, numa quinta-feira como essa, é exatamente aquilo que a igreja deve praticar sempre, como um princípio, como uma cultura, é de poder fazer da sua casa um ambiente onde a palavra de Deus ela é anunciada, ela é ministrada, ela é ensinada. O que nós praticamos e o que devemos praticar todos os dias, mas nós temos 2 dias específicos para isso, dentro de um cronograma, né, que são as segundas e as quinta-feira, onde nós temos um tempo em família para levantar altar a Deus, ao Deus único e verdadeiro, ao Criador de nossas vidas. Então, hoje era para estar acontecendo nas casas dos irmãos, né, onde tem recebido o GR, a geração Reino, mas está acontecendo em outro formato, de uma maneira mais expansiva. Imagina que nós tínhamos 7 ou 8 reuniões de GR, de geração de reino, e agora a gente pode ter 20, 30 reuniões. Imagina se a gente faz de cada casa um lugar aonde o GR, aonde o altar de Deus possa ser levantado com este propósito específico. Olha só, se antes nós tínhamos 8 reuniões de GR na casa dos irmãos acontecendo, né? Agora a gente pode ter mais de 20 reuniões. Se você tiver consciência de reino, se você entender que agora é o momento de praticar, de trazer em prática os ensinamentos do reino, você pode, não somente hoje ou nesses dias onde está tendo esse conflito social, político, cultural, financeiro, não somente nesse período, mas levar isso como uma cultura para o seu lar, para a sua casa. Imagina cada um de vocês, porque eu creio que a Eva, como está à frente de um GR, eu creio que a Nilda, o Maxi, a pastora Irilene, eu creio que o Michael, eu creio que o João, a Grace, eu creio que esses formadores, eles são essenciais, são importantes, mas eu creio que eles pensam como eu. Imagina se todos nós alcançarmos essa compreensão e na quinta-feira, ou todas as quinta-feiras, você abrir a porta da tua casa
para fazer da tua casa um lugar da manifestação da glória de Deus, aonde, a partir da tua casa, a cultura do reino estará sendo ensinada. Imagine você influenciar a sua vizinhança, imagine você influenciar as pessoas próximo, porque eu já disse que toda essa questão que está acontecendo agora, ela irá fazer bem para a igreja. Ela não irá causar dano. Me perdoe você que pensou que isso ia ser um transtorno, algo terrível. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio muito nisso, amados. Não somente creio, que eu vivo isso. Eu sei que toda essa situação que os governantes estão usando para se beneficiar, as pessoas, entendeu, que querem ver o Brasil quebrar, estão buscando se beneficiar de alguma forma. Ministros, pessoas religiosas estão aproveitando esse momento para se beneficiar. Então tem muita gente querendo ver por outro lado da moeda, quer ver essa catástrofe, quer ver esse pavor, quer colocar terror sobre a sociedade. Não, amados. Eu e a minha casa estamos muito tranquilos. Estamos muito em paz. E não estamos com medo, de maneira alguma. E você também não deveria temer a nada. Mas para isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Sabe por que a gente sabe, amados, que essa situação ela irá trazer sobre a genuína igreja de Cristo bem? Porque essa igreja ela ama a Deus. Por anos nós temos ensinado você da Casa Paterna MAP a amar a Deus acima de todas as circunstâncias, acima do teu bem-estar, acima das tuas conquistas, acima do teu emocional, acima do dia mal, acima da fartura. Durante anos nós ensinamos você a amar a Deus. Por isso que nesse momento, onde muitos ministros têm buscado se gerar mais pânico, muitas pessoas, não somente os ministros, mas políticos, muitas pessoas, empresários querendo se aproveitar da situação. Eu estou com meu coração em paz, eu e a minha casa, porque nós amamos a Deus. E outra coisa, e nós temos a convicção, temos a certeza, amados, de que somos chamados segundo o seu propósito. Nós não somos chamados segundo aos nossos padrões. Você que é da Casa Paterna MAP, você que está ouvindo neste momento esse vídeo, você precisa compreender que a Casa Paterna MAP, o ministério apostólico e profético, semeando a palavra do reino, ele é um divisor de águas na tua vida. Porque isso vai mostrar se de fato você quer servir a Deus, diferentemente do sistema religioso. Se você está disposto a entregar a tua vida a Deus, diferentemente do sistema religioso. Se você está para viver a cultura do reino de Deus, diferentemente do sistema religioso. Muitas pessoas elas vêm e participam das nossas atividades, mas quando elas começam a ver que há uma cobrança, que há uma demanda, que requer um padrão muito maior do que a gente tem, então essas pessoas elas começam a recuar. E eu quero, na verdade, te incentivar que Deus ele não vai baixar o padrão dele para as nossas circunstâncias.
mas Ele vai ajudar a mim e a você a elevar o padrão para a gente alcançar aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Por isso, é muito importante que nesse momento você não ande com a sua mente confusa. Eu pedi para suspender todos os vídeos dos projetos do ministério. Sabe qual o motivo? Porque agora você vai ver todo tipo de gente fazendo live. Tu vai ver todo tipo de doutrinas, de ensinamentos, de coisas confusas fazendo a tal de live. Aquilo que a gente sempre fez para trazer uma palavra até você, para trazer compreensão até você. Então, amados, a agenda, as atividades do ministério ali no local de reunião, elas podem estar suspensas, mas a cultura do reino não. O semear da palavra de Deus, não. O altar que devemos levantar em nossa casa, na família, não. Aquilo que nós temos todas as segundas. O GR, que é onde você pode pregar de uma maneira expansiva o evangelho a partir da sua casa, não. Todas essas coisas, elas devem continuar. E você, nesse momento, é chamado, nesse momento você é convocado a fazer isso na sua casa. Talvez neste primeiro momento você não vai abrir para receber os teus parentes, teus amigos, não. Mas o GR começa pela família. Não há nenhum projeto, nenhum propósito, amado, que seja ali em si somente o seu fim no individual, não. Você vai chamar sua família, você vai chamar sua casa, você vai pegar a palavra, você vai ensinar os teus filhos, você vai direcionar a tua casa, a tua família, você, sacerdote, você. Eu estou dizendo que essa crise, forjada, montada, que isso é um outro assunto que eu não vou falar agora, porque se eu falar agora, eu serei com toda certeza bombardeado, criticado, mas eu estou esperando passar essa histeria para falar de coisas do que está por detrás de tudo isso. Mas eu quero focar nesse momento que essa situação vem chamando a tua atenção, de você, sacerdote. Essa situação vem chamando a atenção de todos aqueles que estavam tendo dificuldade de viver de uma maneira genuína, de manifestar uma fé genuína, de fazer com que a compreensão de que eu sou a igreja. Amados, nunca ensinamos errado, nunca burlamos a palavra. Nós sempre ensinamos que você é a igreja. Nós sempre ensinamos que você é a casa de Deus. Qualquer pessoa em nosso meio que possa estar com o pensamento de que a igreja está de portas fechadas, eu fico pensando, porque nunca ouviu isso da nossa boca. Nunca ouviu isso da minha boca, da boca da pastora Débora, da boca dos formadores. Porque nós já abrimos o ministério, nós já iniciamos a Casa Paterna MAP sendo igreja, compreendendo que nós somos a igreja e que Deus estaria nos dando espaço para que a igreja pudesse se reunir como corpo de Cristo ali. Então, amados, eu creio que ninguém no nosso meio está com esse pensamento de que a igreja... Não, a igreja continua fluindo. A igreja continua, ou deve
você precisa se levantar. Cada formador, cada pessoa, cada geração, cada projeto deve mais do que nunca nesse momento colocar em prática os ensinamentos. Cada formador precisa gerar dentro da sua casa uma plataforma poderosa. Porque depois que sair deste momento de histeria, você vai voltar e você vai ter que trazer para as pessoas a novidade de vida. Quando os espias, eles foram, amados, ver a terra prometida, quando os espias foram ver a terra prometida, era para eles terem trazido uma mensagem poderosa, todos, mas somente, um pôde ter a dimensão da grandiosidade da promessa de Deus. Você vê que nem todos viram a promessa de Deus como deve ser. Os outros trouxeram uma outra mensagem. A mensagem de que não poderia, a mensagem que era demasiadamente desafiador, a mensagem de que seriam destruídos, a mensagem de que não era aquele lugar, talvez Deus se enganou, talvez Josué se enganou, talvez, entendeu? As pessoas ali se enganaram, não. Nós precisamos, amados, vir e trazer uma mensagem de fé, de esperança. Antes mesmo de estar na mídia toda essa loucura, eu já estava batendo na tecla. E eu já estava prevenindo todos vocês de se guardarem das mídias corrompidas, do terror que é a mídia, que as pessoas iriam fazer de tudo isso. E vocês têm que concordar. Talvez, alguns de vocês nem compreendiam no momento a minha posição, mas era o que Deus está mostrando. E eu não posso ir contra Deus. Eu prefiro ir contra todos, menos contra Deus. Então foi uma briga, foi uma luta. A gente vê que de todas as formas, amados, nós somos contra-atacados. Pela mídia, pela cultura, até mesmo pela igreja que não é madura. Mas eu não irei, amados, jamais negociar aquilo que Deus mostra. Então, quando os espias vieram, a maioria deles veio com um discurso, e 12 deles vieram com um discurso exatamente daquilo que deveria ser. Você precisa trazer sobre a tua casa o discurso de fé, de ânimo. Você precisa trazer sobre a tua família a palavra de vida. Você precisa trazer sobre os teus a palavra restauradora, a palavra de conquista. Nós somos uma geração mais que vencedora, amados. Você precisa fazer da geração mais que vencedora. Você precisa ensinar a tua casa a ser uma casa de princípios, de valores divinos. Você precisa fazer com que a tua casa ela viva a cultura do reino. Porque eu vou lhe dizer algo. Essa não será a primeira nem a última seta. Talvez venha situações muito maiores. Mas se você for um crente meia boca e você fizer da sua casa, da sua família, uma casa que não honra, que não é fiel, que não tem aliança verdadeiramente com Deus, você vai pagar um valor muito alto. Você vai pagar uma conta muito alta. Então, que essa situação que se está vivendo nesse momento, que eu não vejo uma situação caótica. Não vejo. Poderia ser, ou com certeza talvez fosse, se nós tivéssemos um governante que tivesse sobre essa nação corrupto,
que não temesse a Deus, aí sim, a igreja poderia se preocupar. Mas nós precisamos ser pessoas de bem, somar com as outras pessoas de bem e fazer força para que a nossa nação se levante e não lutar contrário a isso. Então você que hoje, daqui a pouco, deve fazer uma reunião na sua casa, deve ensinar a palavra de Deus, deve ler as Escrituras, deve adorar ao Senhor. Você, nesse momento, deve construir a tua casa na rocha. Porque eu vou dizer, se essa situação viesse realmente como um grande impacto, e eu não estou minimizando, porque pode ser ainda, se a igreja não buscar a Deus, se a igreja não temer, que eu digo. Uma das coisas que eu sou contrário, que a igreja só busca a Deus quando está, entendeu, aflita. Talvez essa primeira semana você ainda tenha dinheiro, você ainda tenha comida em estoque. Talvez nessa primeira semana você tenha muitas coisas ainda, nada foi afetado. Mas se essa situação gerasse 1 mês, 2 meses, 3 meses, você ia ver que muitos cristãos iriam abandonar a fé. Que muita gente que se diz de Deus iria literalmente se vender aos deuses pagãos. Ia voltar para o Egito, porque ia abrir mão da sua fé. E nós precisamos, amados, construir o mais rápido possível. E não é somente em momentos de desafios, em momentos de crise, mas em todo o tempo. É isso que eu digo, sabe por que eu não me abalo? Porque eu não busco a Deus nos vales somente. Eu busco a Deus nos montes. Você deve ser uma pessoa que busca a Deus nos montes. Você deve ser a Deus que busca a Deus nos vales, porque o mesmo Deus dos vales, do montes, Ele é, eu sou. Porque tem pessoas que só vai buscar a Deus, amados, no vale. E às vezes quando está no monte, esquece. Deixa de buscar, deixa de servir, deixa de honrar a Deus, deixa de viver princípios. E você que é da casa paterna deve manifestar uma fé diferente. Nós não somos sistemas religiosos. Nós não podemos andar como cegos. Nós não podemos olhar essa situação e nos apavorar. Precisamos colocar os nossos olhos naquilo que está diante. Se você hoje colocar os teus olhos no que está diante, você nunca será pego de surpresa por uma crise que vier. Quando você estará preparado, porque os teus olhos sempre estarão no porvir de Deus. No porvir de Deus. Muitas pessoas hoje que estão atribuladas, que estavam apavoradas talvez, eram pessoas que nunca olharam, nunca buscaram os desenhos de Deus. E nós somos o ministério que sempre ensinamos olhar para frente. Olha só algo interessante, meus queridos, amados do Senhor. Antes desta crise, veio 3 palavras remas, 3 direções importantíssimas para a Casa Paterna MAP. Qual foi? Em outubro do ano passado, que deveríamos alinhar a nossa visão, alinhamento da visão. O que está acontecendo agora? E talvez muitos ministros vão querer falar agora disso, vão querer explorar o assunto, né? Mas o que Deus está fazendo? Está alinhando a igreja. A igreja está voltando a fazer o quê? Aquilo que não fazia. Buscar a Deus em casa, cuidar da família, né? Cuidar das coisas que são importantes também. Então você começa a ver que está tendo um alinhamento. E quando é que Deus falou isso para nós, amados? Setembro, outubro do ano passado. Você foi pego de surpresa? Essa crise ela veio, entendeu? Abalou tua fé? Não deveria. Porque essa palavra de alinhamento,
ela veio sobre a casa paterna de setembro para outubro, que nós deveríamos alinhar a nossa ótica, a nossa visão, que nós deveríamos tirar nossos olhos das coisas fúteis e começar essa igreja, começar a ser genuinamente a igreja. Segunda direção que veio, economia do reino. No início do ano, você lembra? Quando foi falado sobre o seminário de economia do reino, me diga uma coisa, essa crise, ela afeta diretamente o quê? A economia da nação, obviamente a economia do comércio, das indústrias e, logicamente, a economia da família. Só que Deus falou antecipadamente para nós, por princípios, por ensinamentos, por palavras remas, por decretos proféticos, que nós deveríamos estar seguros na promessa de Deus, cumprindo os princípios de Deus. Então veio uma palavra antecipada para nós sobre economia, amados. Eu me lembro uma noite quando eu disse que José, ele conquistou tudo, amados, porque ele não tinha nada, mas ele guardou algo que era mais precioso e poderoso do que toda a riqueza na terra, que era o quê? A promessa de Deus na vida dele. Então ele se tornou grande no Egito. Enquanto todo mundo passava necessidade, enquanto todo mundo tinha fome, Deus havia colocado na mão de José, que um dia não tinha nada, que um dia tinha sido humilhado, escravizado, lançado na cisterna, aprisionado. Mas ele tinha algo importante, ele guardou no seu coração: a promessa de Deus na sua vida. Amados, Deus vai entregar coisas grandiosas nas nossas mãos, mas não na mão de pessoa mesquinha, na mão de pessoa infiel, na mão de pessoas que ora acredita na promessa e ora não acredita na promessa. Deus não vai entregar coisas na mão de pessoas medrosas e covardes. Deus vai entregar coisas grandiosas na mão de homens e mulheres valentes, ousados, aliançados, comprometidos, seguros daquilo que Deus os fala e entrega nas suas mãos. Deus não vai entregar coisas na mão de pessoas infiéis. Então é muito importante, muito, que você compreenda o que Deus anda falando antecipadamente à igreja. Terceira direção que Deus trouxe sobre a casa paterna MAP. Módulo: buscai ao Senhor enquanto se possa achar. Lembra? Passamos meses ensinando. Passamos meses e meses ensinando sobre isso. Eu sei que cada um de vocês tinha os seus compromissos, tinha suas atividades, tinha os seus imprevistos. Mas, queridos, eu não sou profeta de dar profetada. Eu sou profeta de fundamento. Eu sou chamado para trazer ensinamentos, para trazer sobre a terra uma cultura. Então, e nada, amados, saiu de ordem, nada saiu de ordem. O que está acontecendo agora foi avisado por Deus. O que está acontecendo agora, Deus trouxe a sua palavra para nos preparar, para nos equipar, para nos munir de uma fé madura, da certeza da sua promessa. Nós precisamos refletir. Porque não dá para ser um aglomerado de pessoas sem fé. Não dá para ter um monte de atividades ministeriais e sermos pessoas rasas. Nós precisamos ser pessoas
de uma fé ousada. Nós precisamos nos tornar ferramentas de Deus. Porque imagina quando a gente for uma multidão e ver uma crise. Virar a chuva e a tempestade, como fala Mateus. E as pessoas elas estão fundamentadas, construídas onde? Na areia. Elas somem, elas desaparecem, elas desacreditam. Que não é o nosso caso. Creio que todo mundo está em casa, fortalecendo a fé, buscando Deus, para depois estarmos juntos e manifestar uma igreja que adora, que ora. Talvez você que tinha preguiça de ir ao domingo, tinha preguiça de ir na terça, na quarta, na quinta, no sábado. Todo dia reunião, todo dia reunião. Pronto. Agora você está na sua casa para responder a Deus. Mas é fácil passar 3 semanas, 1 mês, 2 meses em casa dessa maneira. O difícil é ter uma vida toda desconectado do propósito de Deus. Agora, é claro, nós precisamos estar sendo equipados pelas ministrações, pelos ensinamentos, dentro das reuniões do projeto, e praticar isso fora das 4 paredes. E praticar isso dentro de casa. É o que eu bato firme e forte, gente. Só há igreja forte se houver famílias fortes. Não adianta aquele aglomerado de pessoas se você, enquanto família, não funciona como Deus quer. Não adianta aquele aglomerado de pessoas se você não consegue ser família. Não adianta. Então, está havendo muitos alinhamentos. E nós precisamos, com toda certeza, nos alinhar o mais rápido possível para cumprir o propósito. Porque para Deus, com toda certeza, Ele cansa desse negócio das pessoas quererem brincar de ser igreja, quererem brincar de ser cristão. É muito fácil ser uma igreja vendida, amados. Nós somos uma igreja que nós temos um compromisso com a palavra, com princípios. Nós somos uma igreja que combatemos muitas coisas. Apesar de nós sermos um número pequeno, mas nós nos levantamos contra a corrupção nesta nação. Nós nos levantamos contra as bandeiras do comunismo, que a gente sabe que muitas das vezes domina o governo, quer dominar a igreja ou destruir a igreja. As bandeiras que o comunismo levanta, nós somos contra. Isso é uma guerra, amados. Nós somos chamados muito mais do que ficar sentados esperando. Nós somos chamados a ser bons soldados de Cristo. Bons soldados de Cristo. Não é ser só soldado, né? Porque teve muita gente que no meio desse pandemônio, né? Vou chamar assim pandemônio do vírus chinês. É outra coisa que eu estou me expressando. Eu estou expressando vírus chinês desde o início, né? Então teve muita gente que esqueceu de bater continência para Deus, para o Senhor dos Exércitos. Teve muita gente que esmoreceu. Teve muita gente que disse não vai dar. Mas tranquilo. Mas eu dou um conselho a todos nós, amados. A todos nós. Que nós sejamos bons soldados de Cristo. Porque isso ainda não é nem considerado uma guerra. Mas quando vier uma guerra entre o sistema de fato contra a igreja de Cristo, qual é a postura que você vai ter? Qual é a fé que você vai manifestar? Qual? Bom, enfim, essas pequenas palavras aí que eu tenho para deixar para vocês, para a gente refletir, para a gente continuar orando em casa,
Porque, amados, quando eu vou para aquele local ali, eu vou para desbancar as trevas. E eu espero que a igreja ela esteja disponível a isso. Porque se a igreja não estiver disponível a isso, amados, me perdoem. Me perdoem. Não é essa igreja que o Senhor busca. Então nós precisamos estar preparados, munidos para a guerra, para o dia mau.